Prezados irmãos e amigos, graça e paz. Eu gostaria de agradecer em nome do canal Caminho Livre a todas as pessoas que estão manifestando o seu apoio para com o nosso trabalho aqui. Estamos alcançando aí um ano de existência, né? Estou gravando hoje, 9 de janeiro de 2018, e no dia 13 de janeiro de 2018 nós completaremos um ano de canal aqui no YouTube. Quero agradecer a todas as pessoas que ao longo desse ano manifestaram seu apoio. Ao longo desse ano nós recebemos muitas bênçãos aqui no canal. Muitas pessoas foram abençoadas com esse ministério aqui no canal Caminho Livre, e a gente fica muito feliz com isso. Eu gostaria de agradecer imensamente a algumas pessoas com as quais entrei em contato nesses últimos tempos. Questão de 5 meses atrás eu entrei em contato com um irmão adventista da cidade de Praia Grande. Ele pediu para que eu não citasse o nome dele. Vou respeitar o desejo dele, mas ele foi muito educado comigo, muito cordial. Conversamos muito pelo telefone. Ele mandou um e-mail para mim, me enviando o telefone dele. Eu entrei em contato com ele e nós discutimos muito pelo telefone muitos assuntos, e foi uma conversa produtiva. O irmão concorda com boa parte daquilo que nós apresentamos aqui em termos de exposição bíblica, apesar de ser adventista, né, e de continuar lá dentro. Ele tem as razões dele, eu compreendo, entendo, mas foi uma conversa muito produtiva. A esse irmão, os meus agradecimentos. Ele sabe que eu estou me referindo a ele. Quero agradecer também a irmã Gil, lá da Bahia. Estudamos a Bíblia. A irmã Gil era uma adventista do 7º dia até o fim do ano. Hoje é uma crente reformada feliz, né, livre daquele fardo que estava sobre os seus ombros. E graças a Deus por isso, a gente fica muito feliz com isso. Quero agradecer ao casal, o irmão Edmar e irmã Francisca, de São Paulo, que também entraram em contato conosco. Conversamos muito com o irmão Edmar. Ele estava aflito, querendo saber muitas coisas, e nós abrimos a Bíblia, explicamos algumas coisas para ele. Ele pôde compreender, pôde entender, pôde ver que a Bíblia tem razão, né? E hoje é um casal também muito feliz com essa descoberta do Evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Irmão Edmar e irmã Francisca, graça e paz, que Deus continue abençoando vocês ricamente da forma como Ele sempre tem feito na vida de vocês, tá certo? Agradeço então essas manifestações todas. E por último eu quero agradecer também o contato que eu fiz com uma pessoa maravilhosa. É um jovem, tem 30 e poucos anos de idade, casado. É o Ronaldo, lá da cidade de Guarapari. Me ligou a questão de alguns dias atrás. Se empenhou em descobrir o meu número. Chegou à TV Caminho Livre, como ele bem disse, por um milagre de Deus, né? Ele não sabia da existência desse canal. Até novembro passado ele era um membro ativo da Igreja Adventista lá em Guarapari, era ancião, professor de escola sabatina, era uma pessoa ativa mesmo na igreja. E o Ronaldo me contou sua experiência. Eu não vou contar a experiência do Ronaldo aqui, porque eu quero que ele conte a experiência dele para os irmãos aqui do canal Caminho Livre. Eu fiz um convite a ele para que ele grave um vídeo, para que nós possamos postar esse vídeo aqui no canal Caminho Livre, ele contando a experiência dele. É muito emocionante. Eu me senti muito tocado com o testemunho do Ronaldo, da sua esposa Franciane, lá de Guarapari. Bom, irmãos, eu estou terminando de rascunhar um estudo bíblico que eu pretendo apresentar aqui, mais um capítulo sobre o tema juízo investigativo. Eu e o Elias gravamos 2 vídeos falando sobre esse assunto. Esse é um assunto complexo, requer muito cuidado, muita atenção, porque é um assunto cercado de detalhes. Quando a gente fala de profecias, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode fazer afirmações gratuitas, a gente não pode tirar coelho da cartola, carta da manga, nada disso. Nós temos que nos ater tão somente à palavra de Deus e buscar na palavra de Deus
o significado, o sentido para alguns símbolos, né, para alguns tipos, para algumas descrições proféticas, para que a gente não erre, não é? E nós vamos falar sobre juízo investigativo. A minha intenção era falar sobre esse tema somente com o Elias. O Elias é uma pessoa que domina o tema muito bem, e nós estudamos a fundo esse tema, só que o Elias está viajando muito, ele fica mais em Mato Grosso do que em Goiás, então eu não tenho como ficar esperando uma brecha na agenda do Elias para a gente poder gravar. E eu vou então apresentar mais um capítulo do tema juízo investigativo aqui. E como eu disse, por ser um tema complexo, é um tema tão complexo, mas tão complexo que a maioria absoluta da membresia adventista não sabe explicar o tema, essa doutrina, juízo investigativo. Os membros não sabem explicar, não conhecem a doutrina, dada a complexidade dela. Alguns pastores, somente alguns pastores, são poucos pastores que dominam essa doutrina também. Muitos pastores não sabem explicar essa doutrina, pastores da Igreja Adventista. Né? É uma doutrina exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é a única doutrina, dentre as 28 doutrinas assumidas pela Igreja Adventista no seu Nisto Cremos, que é o original da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela se originou com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na verdade, é a certidão de nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma doutrina que tem como texto básico Daniel 8:14. Então nós precisamos estudar Daniel 8 e buscarmos na Palavra de Deus um suposto fundamento para esta doutrina. E para isso nós vamos fazer uso, como nós sempre fizemos nos 2 vídeos anteriores, eu e o Elias, de buscarmos fontes primárias da Igreja Adventista. Deixarmos a Igreja afirmar os seus postulados, para que depois nós façamos uma comparação entre os postulados adventistas com a Bíblia. E é isso que a gente vai fazer também nesse próximo estudo que eu devo apresentar nos próximos dias aí. Estou trabalhando muito nesse rascunho, e como eu disse para vocês, eu tenho que tomar muito cuidado para não apresentar nada de forma irresponsável. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma reflexão com vocês, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, verso 23. Se você tem a Bíblia aí próximo de você, abra e acompanhe comigo. Efésios 5, 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Cristo é o cabeça da mulher, porque o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Por que eu estou apresentando esta reflexão com este verso aqui? Simplesmente porque nós temos observado, aqui mesmo no YouTube, especialmente 2 bispos católicos falando sobre a questão do sola escritura. Sola escritura é um princípio enunciado pelos reformadores lá no século XVI. E esses 2 bispos católicos são 2 bispos com um profundo conhecimento da Bíblia, e isso a gente não pode negar. Eles têm falado contra o sola escritura, né, o sola escritura reformado, esse princípio sola escritura, dizendo que esse princípio não tem razão de ser. Porque antes do sola escritura, antes da Bíblia, veio a igreja existe antes da palavra, né? Portanto, a igreja tem a primazia sobre a palavra. Em suma, para não delongar o nosso papo aqui, em suma é isso que estes bispos católicos têm afirmado aqui no YouTube. Bom, se Cristo é o noivo da noiva, a noiva é a sua igreja, todos os crentes verdadeiros, todos os crentes fiéis em Cristo Jesus, consiste nesse corpo místico de Jesus chamado igreja, né? Ou seja, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. A palavra não vem do corpo, a palavra não se origina do corpo, ela não se originou do corpo, ela se originou da cabeça, porque a cabeça é o Logos, o Verbo eterno, a palavra viva e verdadeira. Jesus é o Logos, Jesus é a palavra viva e verdadeira. É como ele mesmo diz na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida.
E todos estes princípios, né, a gente encontra estes princípios na palavra de Deus, e especialmente na pessoa de Jesus. Como cabeça, Jesus é que produz a palavra. A igreja não tem autoridade e não tem condições de produzir palavra. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a igreja é serva da palavra. E quando eu digo igreja, eu estou me referindo a qualquer denominação religiosa existente na face da terra. A igreja, seja ela qual for, ela deve ser serva da palavra. A sua posição é de subordinação à palavra. Ela deve estar subserviente à palavra. E não a palavra subserviente ou subordinada à igreja. Mas o que nós temos observado é justamente isso. A igreja determinando aquilo no qual nós devemos crer ou não crer. Aquilo que nós devemos aceitar como verdade ou não. E o interessante é que, com relação à igreja adventista, ela gosta de criticar muito isso na igreja católica, né? Falar que a igreja católica é uma igreja que busca a primazia da organização sobre a palavra de Deus, mas a própria igreja faz isso também. A igreja adventista faz isso. Né? Ela, no legislado, nos seus postulados, né? No que está registrado oficialmente ali, a igreja adventista afirma estar subordinada à palavra. Ou seja, todo o nosso corpo doutrinário, nosso arcabouço dogmático está fundamentado e baseado na palavra de Deus, afirma a igreja adventista do sétimo dia. Mas isso em tese, em teoria é assim. Na prática, isso não acontece. A prova disso é a assimilação e a afirmação da doutrina juízo investigativo, que não recebe suporte bíblico. Não é? Ela é fruto de uma má interpretação bíblica, má interpretação profética. Para vocês terem uma ideia de como essa doutrina surgiu no ser adventista, no dia 23 de outubro de 1844, portanto um dia após o desapontamento, né, alguns irmãos do movimento adventista que estavam se sentindo deprimidos, derrotados, tristes, acabrunhados, eles se reuniram para poder saber o que estava errado. Né? Por que Jesus não voltou no dia 22 de outubro? Né? E eles se reuniram tentando encontrar uma solução para isso. Tentando saber o que foi que deu errado. Onde foi que o movimento adventista errou. O movimento adventista, liderado por Guilherme Miller. Né? Então veja, no dia 23 de outubro, indo para uma reunião desses irmãos que estavam se sentindo tristes e com razão, né? Esperavam Jesus ter voltado, Jesus não voltou. Um desses irmãos, chamado Hiram Edson, atravessando um campo de milho em direção à casa de um dos irmãos, eu não me lembro mais que irmão era esse, para se reunirem ali, orarem, buscarem a Deus em oração, estudarem a palavra, para saber o que foi que eles entenderam errado, o que foi que deu errado. Né? Atravessando esse campo de milho, esse irmão chamado Hiram Edson, um ilustre desconhecido, ele afirmou ter tido uma visão, uma espécie de visão. Ele não deixa claro se realmente ele viu isso, né? Literalmente viu isso, ou se isso foi algo, um insight, né? Se isso foi algo que lhe ocorreu à mente. Ele não deixa isso bem claro, mas ele disse ter visto a explicação daquilo que havia ocorrido no dia anterior, no dia 22 de outubro. Né? Jesus não veio à Terra, mas segundo o irmão Hiram Edson, ele saiu de um lugar, do compartimento santo do santuário celestial e foi para o compartimento santíssimo do santuário celestial. Foi isso que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, segundo a suposta visão do senhor Hiram Edson. Muito bem, ele chegou e apresentou esta pseudo-visão, essa suposta visão, aos irmãos que ali estavam.